Fala, fiel, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Analista Corintiano. Meu nome é Rafael Araújo, sou analista de desempenho e o mais importante, corintiano. Hoje vamos falar da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians 1, Cuiabá 0. O Timão vence, sai da zona do rebaixamento e deixa pela primeira vez ali os 4 últimos colocados com a mesma quantidade de jogos e faz com que o Corinthians dependa só de si, mas com o futebol ainda muito limitado. O Corinthians perdeu confiança nesses últimos jogos aí, principalmente de Copas, né? Que jogou mal contra o Flamengo na ida e na volta, jogou mal contra o Racing, sem padrão, perdendo muita confiança, perdendo fisicamente, os jogadores muito cansados, e a escalação do Ramon hoje não me agradou, mas vamos falar do que ele tentou fazer aqui nessa partida, né? O Corinthians foi a campo com o que ele vem fazendo nas últimas partidas, com o triângulo, no 4-3-1-2, né? Com Hugo Souza no gol, Kaká, o zagueiro, pela esquerda, Félix Torres, o zagueiro, pela direita, Mateuzinho, Matheus Bidu, Ranieri de primeiro volante, Breno Bidon, Alex Santana, Igor Coronado, Thales Magno e Memphis no ataque. O Corinthians principalmente não tinha saída, voltou aquele problema que a gente tinha com o Antônio Oliveira, principalmente também com a entrada do Ranieri. O Ramon tentava fazer uma saída com os laterais abertos, ele abria bem o Breno Bidon pela esquerda, o Alex Santana pela direita, dava liberdade para o Igor Coronado vir fazer a movimentação para tentar a saída, mas muito erro de passe do Corinthians, muita tomada de decisão errada e pouca profundidade no ataque, principalmente nas laterais, contra uma defesa do Cuiabá com uma linha de 5 muito bem postada e o meio de campo do Cuiabá também marcando muito forte, e o Corinthians com uma partida medonha do Ranieri, do Breno Bidon e do Igor Coronado. O Alex Santana, o único que se salvou aqui desse meio campo, com a sua força física, com a sua qualidade técnica, tentava arrastar o Corinthians, mas quando passava, o Corinthians falhava na construção. O Corinthians tentava também, às vezes, espetar o Bidu e o Mateuzinho aqui e abrir os volantes Breno Bidon e Alex Santana para tentar dar uma saída, mas não tinha qualidade no passe. Muito limitado os laterais do Corinthians também para atacar, não conseguia fazer uma combinação, um overlap, o Thales Magno junto com o Bidu, ou o Mateuzinho junto com o Memphis aqui, ou com o Coronado para vir ajudar, não tinha entrosamento, não tinha qualidade para jogar, e o Corinthians conseguiu achar uma jogada num chutão, né, um lançamento do Félix Torres para o Thales Magno, que numa jogada individual achou o pênalti, e o Memphis Depay marcou batendo muito bem. O primeiro tempo do Corinthians foi basicamente isso, erro de passes, pouca intensidade na marcação, Breno Bidon e Igor Coronado muito fraco fisicamente num jogo de muita intensidade, de muito calor, e o Ranieri com tomada de decisão errada, posicionamento errado, um jogador muito limitado para jogar no Corinthians. Eu venho falando há muito tempo, vocês que acompanham o canal há mais tempo sabem disso, e o Corinthians voltou para o segundo tempo com a mesma formação, os mesmos jogadores, e somente aos 15 minutos teve a troca do Bidon pelo Charles e do Alex Santana saiu para a entrada do Carrilho, manteve a mesma coisa, melhorou um pouco, principalmente o lado direito com o Carrilho, que sabe apoiar mais do que o Alex Santana, dá profundidade aqui, mas o Mateuzinho não conseguia se achar com ele aqui na direita. Mesmo assim, o Carrilho conseguiu achar um cruzamento para o Thales, que cabeceou, e o Walter defendeu. As chances do Corinthians foram basicamente essas no jogo todo, e piorou com as mudanças, né, do Corinthians. Aos 20 minutos o Kaká saiu lesionado para a entrada do André Ramalho na mesma, mas depois ele teve que tirar o Ranieri, que saiu cansado, extasiado. Não dá para entender um jogador que mal joga, e quando tem a oportunidade, num gramado que conhece, num clima que conhece, pede para sair com menos de 30 minutos. Aí o Corinthians teve que mudar, improvisar, colocou o Romero e o Garro, saíram Coronado e o Ranieri, e o Corinthians ficou mais uma vez sem o meio de campo de marcação, muito exposto, como ficou contra o Flamengo. O Corinthians empilhou atacantes aqui na última linha, deixava o meio de campo com pouca gente, e o Gerson, principalmente contra o Flamengo, fez o que quis no meio de campo, e o Corinthians hoje novamente perdeu o meio de campo
com as mudanças. Não tinha muito o que fazer. Se você parar para pensar, até tinha uma coisa mais ousada para se fazer, colocar o Gustavo Henrique na zaga, adiantar o André Ramalho como volante, coisa que ele já fez, povoar o meio-campo, e o Corinthians cederia menos chances para o Cuiabá, que é um time limitado e não conseguiu achar o gol. O Corinthians, se estivesse enfrentando um adversário mais forte hoje, eu não acredito na vitória do Corinthians, porque o Corinthians foi muito mal tecnicamente, fisicamente, sem intensidade, mas o que importa é a vitória, é os 3 pontos e a classificação do Corinthians, que hoje é 15º colocado, deixando os times na zona do rebaixamento. O Atlético Goianiense é o último com 22 pontos, 31 jogos, Cuiabá 27 pontos, 31 jogos, Juventude 34 pontos, 31 jogos, Bragantino 34 pontos, 31 jogos. O primeiro fora da zona, o Atlético Paranaense com 34 pontos, 30 jogos, e aí vem o Corinthians e Vitória com 35 pontos e 31 jogos. O Fluminense tem um ponto a mais, 36 pontos, e dali em diante até o Vasco com 41 pontos na 10ª colocação. O Corinthians precisa de mais. Quinta-feira é bônus. Quinta-feira é um jogo mata-mata, a gente pode chegar a uma final, claro, temos que jogar o jogo, dar a vida para ganhar, mas o nosso jogo é o Campeonato Brasileiro, e ganhar do Palmeiras é essencial para essa nossa luta, que agora faltam 7 jogos. Ganhar do Palmeiras a gente chega a 38 pontos, mas o Corinthians precisa recuperar principalmente a confiança que foi perdida, na minha opinião, principalmente pelos erros do seu técnico Ramon Dias. Hoje vamos dar as notas aqui nas atuações, né? Hugo Souza, um dos melhores jogadores do Corinthians, nas que foi no gol, ele foi bem, nota 7 para o Hugo Souza. Mateuzinho, nota 6, bem defensivamente, mas atacando muito limitado. O Félix Torres, vou dar nota 6, muito estabanado também, mas achou o lançamento, né, pro Thales Magno. O Kaká, nota 6 também. Com a bola, esses jogadores são limitados, mas sem a bola eles fizeram o papel deles. O Matheus Bidu, vou dar um pouquinho a mais pela entrega, mas a tomada de decisão dele é muito ruim, principalmente no ataque. Ele tenta segurar bolas que não é para segurar. A posição de lateral esquerdo do Corinthians para a próxima temporada tem que ser olhada com muito afinco para achar um jogador de nível do Corinthians, mas o Bidu vem entregando aí o que se espera dele, o básico, ele vem fazendo. Nota 6,5 para o Matheus Bidu. O Ranieri, nota 4, para mim o pior jogador do Corinthians. Toda vez que ele joga, ele para mim é o pior jogador do Corinthians, tecnicamente, posicionalmente, um jogador muito abaixo do que é para ser jogador do Corinthians. Breno Bidon, eu vou dar nota 4,5, não sustentou, errou passes, você vê que ele não tem força para jogar. Ele sabe jogar, mas ele não tem força para disputar num jogo de alta intensidade, de calor, né? O Alex Santana, eu gostei da partida dele, mesmo ainda fora de ritmo, recuperando o ritmo, mas você vê que é um jogador que pode ajudar o Corinthians. Nota 6 para o Alex Santana. Igor Coronado, nota 5, ele tenta, mas fisicamente abaixo, não consegue competir quando é um jogo de muita marcação, principalmente numa linha fechada de 5 volantes, a segunda linha do Cuiabá com 4, ele lutando contra esses jogadores fisicamente fica muito abaixo. O Thales Magno, o melhor jogador do Corinthians, na minha opinião, o que mais tentou com improviso. Nota 7 para Thales Magno, que sofreu o pênalti. E nota 6,5 para o Memphis, que tecnicamente é muito acima dos outros, mas a bola chegou muito pouco. E quando ele teve a chance no pênalti, foi calmo, tranquilo e fez o que se espera de um jogador extra classe. Ramon Dias, nota 5, escalação ruim, mexidas ruins. A gente espera de um treinador ter ideias, assim como eu tive, que poderia colocar o André Ramalho na linha de volantes, colocar o Gustavo Henrique na zaga e não expor o Corinthians, encher de atacantes lá para frente, colocar Garro, Romero, jogadores que não marcam. O futebol não admite marcar com menos de 7 jogadores hoje em dia, e a nossa sorte é que o Cuiabá é um time limitado e está na zona do rebaixamento, não é à toa, porque se fosse um time mais forte o Corinthians sofreria, e sofreria muito, e acredito que sairia com a derrota. Mas missão cumprida, 3 pontos, agora é guerra na quinta-feira contra o Racing, em busca de mais uma final. Vamos torcer, vamos esperar que o Corinthians faça um jogo de Corinthians, e principalmente na segunda-feira contra o Palmeiras, mais uma vitória, mais uma final.
a partir de agora é só finais pro nosso timão, beleza, fiel? Deixa o seu like, deixa o que você achou do jogo, as suas opiniões, se discordou de alguma coisa, estamos aqui para conversar saudavelmente, para falar sobre o nosso Coringão. Tamo junto e vai Corinthians!